A mensagem de hoje, vamos tirar ela de uma parábola. Pode ser um título meio agressivo, mas é uma parábola que Jesus nos ensinou. Através dela, nós iremos aprender um pouco hoje. Que está no livro de Lucas 17, do 7 ao 10. O título da mensagem chama O Servo Inútil. É uma mensagem um pouco diferente, também nunca tinha escutado falar muito dela, mas vamos misturar ela aqui também. Que diz assim, Lucas 17, do 7 ao 10. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-te o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vós mandam, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Amém. Pode assentar, fica à vontade. Essa parábola, Jesus contou depois que os seus discípulos perguntaram o que eles poderiam ganhar fazendo a vontade de Jesus, fazendo a sua obra. E o que eles faziam? Eles, cada um deles, saíam para pregar o Evangelho, quando Jesus pediu para sair de 2 em 2. Então, neste momento, Jesus contou essa parábola. Por quê? Porque um queria ser maior do que o outro, ou ser mais recompensado do que o outro. Então, Jesus contou a parábola que ela era assim. Vamos supor, havia um fazendeiro que ele tinha um escravo. E esse escravo, ele saía para trabalhar pela manhã, cuidava da fazenda, cuidava de suas vacas, ovelhas, e ao final da tarde, ele voltava para casa, ainda fazia a comida, servia o seu dono, e depois disso, que ele poderia comer. Então, primeiro ele servia o dono da casa. Na parábola, Jesus conta como se fosse um escravo. Mas por que a parábola diz? Ele deveria agradecer o seu escravo por ele fazer tudo aquilo e ainda voltar e preparar a mesa, preparar a comida, para que o dono comesse para depois ele comer. Como ele era um escravo, não precisaria fazer isso. Simplesmente é algo natural. Mas o que Jesus queria ensinar com a parábola? Este escravo, ele era praticamente um escravo, mas ele vivia como escravo em um lugar onde tinha muitos, mas o seu senhor foi lá e resgatou ele. Então, para não dizer escravo, ele já se tornou um servo. Por quê? Porque ele serviu o seu senhor. Em hora nenhuma, a parábola diz que o dono do escravo, ou dono do servo, deveria agradecer ele pelo que ele faz. Por quê? Porque ele não fazia nada mais do que já era pedido a ele. Por exemplo, o dono da fazenda pedia para ele todo dia, vai lá e cuida das vacas, vai lá e cuida dos bois, da ovelha, vai lá no curral e cuida. Todo dia tinha que pedir para ele fazer as coisas. Todo dia ao chegar, ele falava, vai lá e prepara-te, unge-me e faça a minha comida e me serva. Depois que eu me alimentar, aí você pode se alimentar. Então, o que aprendemos com isso? Ele já fazia só o que mandava. Então, Jesus aqui tentando ensinar para os seus discípulos
que não devemos ser como aquele servo. Por isso que o título da palavra aqui diz: servo inútil. Por quê? Porque ele só fazia o que era pedido, só fazia o que era mandado ele fazer. Então Deus não quer isso da gente. Ele não quer que sejamos como servos inúteis. Ele quer que você faça as coisas sem pedir, que não seja como esse servo inútil. Outra parábola que a gente aprende aqui, que todos nós já conhecem, é sobre a parábola dos talentos. Um homem que tinha muito dinheiro, ele chamou 3 servos. Já não é escravo aqui nessa lição. Chamou 3 servos. A um, ele deu 5 talentos, ou, mais fácil de entendimento, 5 dinheiro. Ao outro, ele deu 2 dinheiro, ou 2 talentos. E ao outro, ele deu 1 talento. O que esse senhor fez? Eu vou viajar e vou deixar esse dinheiro com vocês, esse talento. E o que ele fez? Ele viajou. Alguns meses depois, quando ele voltou, ele chegou e reuniu aquele pessoal e foi acertar contas. O que ele deu 5 talentos, ele pegou os 5 e multiplicou por mais 5. Então, o que o dono disse? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Aleluia. O que ele fez no segundo? E você, o que você fez com o meu dinheiro? Senhor, eu fiz mais 2 dinheiros com o seu dinheiro, então agora eu tenho 4. Com os 2 você me deu, agora eu tenho 4. O que ele falou? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e porém sobre o muito. Ao chegar no terceiro, o que ele disse? O que você fez com o meu dinheiro, com o meu talento? O servo disse assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. Então, quando a parábola diz servo inútil, é comparado também a esse terceiro servo aqui, que ele deu uma oportunidade dele desenvolver e ele não desenvolveu. Ele pegou o talento dele e enterrou, enquanto o outro pegou os talentos e foi lá e multiplicou eles. Mas o que a gente traz essas lições para o dia de hoje? Jesus te deu o talento de quê? De cantar. Aí o que você faz? Você começa a cantar. Mas aí depois você não faz esse talento seu multiplicar. Você não faz ele desenvolver. Você apenas acomoda. E o que você faz? Logo você, minha voz está cansada. Aí você para de receber a oportunidade. Aí depois de uns dias você de novo pede oportunidade, quer dizer, recebe, não canta. O que você está fazendo? Enterrando seu talento. Então a palavra nos ensina que devemos receber um talento, ou 2, ou 5, como diz aqui, e fazer ele multiplicar. É só um exemplo meu. Jesus me deu a oportunidade de tocar teclado. E o que eu fiz? Eu aprendi teclado, aprendi a dar aula de teclado, então já desenvolvi o talento 2 vezes. Além do teclado, eu aprendi a tocar violão. E Jesus foi me capacitando também na minha vida profissional. Eu desenvolvi uma coisa, aí Deus me deu mais talento, desenvolvi outra, e fui desenvolvendo. E aí, comparado a essa parábola, quando você chega na igreja, aceita Jesus, você não deve ser como um servo inútil, como a primeira lição que nós falamos. Mas como assim inútil? Você aceitou Jesus e começa a vir na igreja. Isso já é algo que você faz. Você começou a cantar, pregar, não fez nada disso. É como se fosse aquele escravo que se tornou inútil. Por quê? Ele só faz o que é pedido. Ele não faz o que por livre e espontânea vontade. O que Jesus queria ensinar nessa parábola do servo inútil
é que não devemos ser inúteis. Por quê? A gente tem que fazer mais do que nos é pedido. Aleluia. A gente tem que fazer mais do que é necessário. Aí você não vai ser escravo e não vai ser como servo, você vai ser amigo de Deus, amigo do seu Senhor. Aí você fala assim, mas esse senhor está querendo demais. Além do servo trabalhar o dia inteiro na fazenda, e quando ele volta, ainda quer usufruir mais dele ainda. Mas é porque tudo que ele fazia era porque o seu Senhor pedia. Ele não fazia mais nada além daquilo. Na vida de hoje, se você só faz o que é te pedido, simplesmente você vai ser como esse servo inútil. Além dele fazer tudo aquilo, por que o Senhor iria agradecer ele? Como a parábola que diz. Por que deveria agradecer, já que ele faz só o que é pedido? Então Jesus está dizendo que nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor. E nós somos os seus escravos. Mas não escravos obrigados. Somos escravos de amor. Porque reconhecemos nele verdadeiramente aquele que para nós é o único necessário. Quando eu falo aqui escravo, o que acontecia com o escravo? Ele vivia em uma sociedade onde a comida era regrada, onde tudo que ele ia fazer era sob pressão. E aí tudo que o escravo quer é ter individualidade. Aí vocês vão perguntar, por que você está falando de escravo aí? Vocês vão entender. Então quando o escravo saía daquela turma e vinha para a casa do seu senhor, ali ele era liberto praticamente. Ele podia trabalhar, ele tinha uma casa, ele tinha um lar, ele tinha o que comer, ele tinha alguém para cuidar dele, porque não é só o escravo que cuida do seu servo, o servo também cuida dele. Ele tinha um lugar para se proteger, ele tinha alimento, e assim é a nossa vida também. Às vezes a gente não, no caso aqui, pessoas lá no mundo, eles vivem como escravos, eles vivem abandonados, sem um Senhor para cuidar dele, sem alguém para dar atenção para ele, sem um lugar de proteção. E aí assim que você sai do mundo e é comprado pelo seu Senhor, você deixa de sofrer e agora você vai ter uma casa, vai ter um lugar para morar, vai ter um lugar para comer. E é assim com nós também. Quando não somos crentes, somos como um escravo. A partir daí, quando Jesus nos comprou, saímos da escravidão do mundo e começamos a ter o nosso Senhor. E o que nós temos que fazer? Adorá-lo, servi-lo e nunca querer ser maior do que o nosso Senhor. Por isso que aqui diz que nós somos escravos. Mas por quê? Porque o nosso Senhor não precisa da gente, mas nós precisamos dele. Então nós somos escravos de amor. Nós dependemos de Deus para tudo. Nós dependemos dele para respirar, para fazer tudo. Então ele é o necessário. O que o Evangelho quer nos ensinar é exatamente isso. Deus é o único necessário. Ele é o centro de tudo. Ele é a razão de ser do mundo e não somente a razão de ser da nossa vida. Nós devemos viver para Ele. E o que esse servo fazia? Ele chegava da fazenda, ia lá, já cansado, preparava o alimento, o seu senhor comia o alimento e depois ele poderia comer. Mas o que aprendemos aqui é que nós devemos fazer mais do que o necessário. O seu senhor não queria ele só como escravo, o senhor queria ele como amigo. Mas o que ele deveria fazer? Fazer mais do que ele fazia. Em uma empresa, quando você faz somente o que é necessário, o que você faz? Você sempre vai ficar naquele cargo. Mas quando você, a partir daquele momento, começa a fazer mais do que é necessário, você destaca entre todos eles e não é mais só um funcionário. Você pode ser um chefe, pode ser um gerente. Você vai ganhar mais do que eles, vai se tornar amigo do dono da empresa. É o que o Senhor quer.
Ao chegar na igreja, você não deve ser apenas como um servo inútil, você deve ser como um servo útil. Você deve pegar o talento que Deus te deu e fazer ele crescer. Não é só aprender a vir à igreja. Você, a partir desse momento, você precisa multiplicar os seus talentos. Não é ser um servo inútil. Aí como assim multiplicar meus talentos? Após você aceitar Jesus, o que você tem que fazer? Descobrir outra função na igreja. Qual que é? Ver a necessidade. Se você, tudo que vou falar para você, você só faz o que manda, você vai se tornar um servo inútil. Mas não é isso que Deus quer da gente. Por isso que Ele contou a parábola aqui. Para um Ele deu 5 e Ele transformou em 10. Ficou 10, né? Transformou em mais 5. O outro transformou 2 em 4. E o outro, o que Ele fez? Ele escondeu seus talentos. Escondeu o talento. E o que o servo aqui fez? O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebeste de volta com juros. Se Deus te dá o talento e você precisa trabalhar com ele, quando Jesus voltar e falar o que você fez com o talento que eu te dei, não é só vir aqui na frente e pregar. Não é só de pregação que a igreja faz, mas todos nós temos uma função. Você prega, e que tal você cantar também? Quer tentar? E que tal você aprender um instrumento? Agora você pergunta para a pessoa: você vê uma sujeira ali na porta. O servo fiel, o servo bom, ele vai ver a sujeira e vai tentar limpar. Por quê? É isso que Deus quer, que não façamos só o que manda para a gente fazer. Então o que o Senhor aqui disse ao servo terceiro, que pegou um dinheiro e não multiplicou ele, pegou um talento e não multiplicou? Tirem um talento dele e entregue ao que tem 10. Então quem tinha 10, ele ainda ganhou mais um. Pois a quem tem mais será dado, e terá grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando eu escuto essa parábola, isso é praticamente uma indireta para nós. Você não deve pegar um talento e ficar parado com ele. Você não deve pegar um e esconder. Muitas pessoas têm o talento de cantar. E aí o que ele faz? Ou ela não canta. Mas o que ela está fazendo? Está enterrando o talento. Isso significa o quê? Se você parar de produzir, aqui diz: lancem fora o servo inútil. Porque você não está sendo mais útil. Você tem um Senhor que vai mandar você fazer as coisas como havia um escravo? Não. Mas quando você vê que tem uma missão de multiplicar seus talentos, de desenvolver o seu ministério, você deve fazer isso. Não deve parar no tempo, não deve achar que terminou, não deve fazer com que as pessoas cheguem em você e fiquem: ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que pegar o seu talento e multiplicar ele. Então aqui diz: tire o talento dele e entregue ao que tem 10. Então quando Deus dá um talento e você multiplica ele, a facilidade de você multiplicar mais é muito maior. E você não vai ser como o servo, você vai ser amigo de Deus. Então, pois quem tem mais será dado, e terá grande quantidade. A gente vê aqui que é um exemplo, né? Os bancos, ou a pessoa que é rica, quanto mais eles têm, mais eles ganham. E tem quem é pobre, quanto mais pobre é, mais pobre fica. Então, a missão que a gente tem que fazer, quando a gente puder invertir, a gente investe, para que a gente possa recuperar depois com juros. Porque quando aqui diz: se você tinha um talento e não fez nada com ele, você enterrou, era melhor ter confiado aos
banqueiros. Por quê? Porque eles fariam multiplicar. Uma das opções que a gente tem aqui seria filhos. Às vezes fala, não dou conta de nada, não dou conta. E vai crescendo, acreditando que você não dá conta. Aí chega uma certa idade, aí você não dá conta mesmo. Aí o que você faz? Você tem filhos. Aí você começa a pensar assim, não, eu vou investir nos meus filhos para que eles possam aprender um instrumento, para que eles possam cantar, para que eles possam aprender um esporte. E aqui, isso é multiplicar os talentos. Você não deu conta, mas você vai tentar fazer com o seu filho o que você não deu conta. Isso também é multiplicar. Então, o que devemos aprender aqui é não ser servos inúteis. Não é fazer somente o que nos é mandado, mas que a partir de hoje possamos nos desenvolver, que possamos crescer, que possamos fazer e ser amigos de Deus. Nunca mais seremos escravos, jogados no mundo sem casa, sem dono. Mas se nós formos escravos, seria escravo de Deus, depender de Deus para tudo. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Sem Ele não somos nada. Mas sem Deus, Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Então aprendemos aqui que temos que ser úteis. É só um exemplo. A igreja, se ela estiver precisando de alguma coisa, não devemos fazer somente o que é nos pedido. É um exemplo só. Se derramar água aqui no chão, você não deve esperar o pastor da igreja e falar, limpa lá, irmão. Se você vê que os copos precisam pôr lá no negócio de copo, não espere ninguém ir lá e fazer, você vai lá e faz. Não espere as pessoas pedir para você. Se você percebeu que está chegando no meio do culto e não colheu a oferta, vá lá e pega a salva e espera um irmão começar a cantar para ir lá e tirar a oferta. Isso chama servo útil. Se você viu que o microfone começou a descarregar, vamos aumentar seu talento? Descubra como pôr uma pilha no microfone e troque para a pessoa que estiver pregando. Isso é um exemplo. Você pode desenvolver mais um talento. E quando você faz isso, Deus vai começando a desenvolver você. Você vai começar a crescer. E isso que é o necessário, a gente fazer mais do que precisa. Um exemplo é a mãe. Exemplo, a Ângela. A criança pede alguma coisa? Não, mas ela vê a necessidade, vai lá e faz. Então ela é mais que uma amiga para a criança. Ela não precisa ver a necessidade. Ela já sabe a necessidade, vai lá e faz. E é assim que Deus quer com nós. Aqui também a gente aprende que não devemos procurar por reconhecimento. Mas como assim? O servo trabalhou o dia inteiro, cuidou da fazenda, no final ele chegou e ainda cuidou da casa. Não é de se esperar que o seu patrão, que o seu senhor vá lá e agradeça a ele. Por quê? Porque ele só fez o necessário. Quando uma empresa te contrata, alguém aqui já viu o patrão chegar? Parabéns, você chegou no horário. Parabéns, você cumpriu todos os serviços que tinha aqui. Eles não fazem isso. Mas o dia que você faz algo diferente do que é destinado a você fazer, o que você faz? Você recebe um elogio. Porque você fez algo fora do esperado. Então, que possamos ser servos úteis, fazer mais do que nos é devido. Aí vem um preguiçoso e o que ele faz? Eu não vou fazer mais do que os meus amigos de trabalho, não. Senão eu vou trabalhar muito mais que eles. Aí que você é um escravo. Muita gente pensa isso. Mas a pessoa que faz a diferença é essa pessoa que cresce na empresa. É essa pessoa que vai ser destacada como servo. Deus quer isso de nós. Muitos de nós estão na igreja há anos e anos e anos. E aí chega alguém novo convertido, e o que ele faz? Ele faz mais do que estava há anos na igreja. Isso é um servo útil. Por quê? Ele fez mais do que outros faziam. Ele vai ser destacado. E com certeza ele vai ter uma recompensa. Então que devemos procurar apenas reconhecimento de Deus. Ou não esperar reconhecimento. Não fazer as coisas com a intenção de ganhar em troca. Fazer as coisas com a intenção de apenas ser servo.
E é o que Deus quer de nós, que sejamos servos, pois é nós que dependemos dele. Então agradeço a oportunidade e que espero que os irmãos entendam alguma coisa dessa mensagem, que aprendemos a ser servos e não querer ser o Senhor da casa, não queremos ser a autoridade, querer ser o maior. Devemos ser humildes e desenvolver nossos talentos para que Deus agrade de nós e multiplicar também, não ser nós mesmo estagnados na vida, ser a mesma pessoa. Aprender uma função, vamos desenvolver ela, vamos nos capacitar cada dia mais. Agradeço a oportunidade e devolvo a quem é direito. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, que palavra maravilhosa, amado. Não, amado. Para despertar a igreja, né? Que nós sejamos o primeiro e não seja o último, né? Para enterrar o nosso talento, né?